pessoal, bem-vindos a mais uma monitoria. E na monitoria de hoje a gente vai praticar alguns conceitos da aula 8 e da aula 9. Como não teve monitoria na semana passada, porque foi feriado, né? Na monitoria de hoje a gente vai revisar alguns conceitos, tanto da aula 8 quanto da aula 9, que foi a da semana passada. Então, para a gente poder começar, a gente vai mexer com um pouco de controles. Começando da aula 8, né? A aula 8 foi a criação de um slideshow. E aí, vocês aprenderam a como mexer com controles, a execução e gravação de áudio, a efeitos do áudio, né? Localização do cursor, redicionamento, né? Da imagem. Então, na monitoria de hoje, para a parte da aula 8, a gente vai mexer um pouco com a localização do cursor e no controle do slide, né, que é uma parte muito importante. Então, vamos começando aqui com o cenário. Eu vou colocar 3 cenários aqui, distintos entre si. Esse primeiro vai ser esse fazenda. Eu achei ele muito bonito. Deixa eu trocar aqui e tirar esse cenário 1. Vou colocar o próximo cenário. Deserto aqui. E mais um agora. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui, Woods. Pronto. Então, tendo esses 3 cenários, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui no primeiro. A gente tem que criar controles para passar o slide, né? Geralmente, quando a gente vai apresentar, no modo apresentação do slide, você geralmente tem um controle. Você move para a direita, você volta, você passa para frente o slide. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Primeira coisa de tudo, vamos colocar aqui esse evento. E aí, a gente vai considerar que esse cenário da fazenda é o primeiro e ele corresponde ao nosso cenário 1. Então, como ele corresponde ao nosso cenário 1, vamos colocar aqui esse sempre e vamos colocar 2 cis. Por que eu coloquei esse sempre? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai ficar testando se foi pressionado a tecla para ir para a direita. Porque se for para a direita, vai ir para o próximo cenário. E se for para a esquerda, vai voltar para o anterior. Então, para a gente poder sempre ficar testando, por que o sempre ele entra aí? Por causa da questão do tempo. Quando você deixa só uma vez, se você tira aqui e deixa só sem o sempre, ele vai ser testado uma vez só. Vai ser como se você estivesse testando no início, né? Testando no primeiro tempo. E aí, se tiver clicado para a direita no instante que você clicou, bem. Se não tiver, beleza. Só segue o baile. É por isso que quando a gente quer que uma coisa seja testada constantemente, em todos os momentos, né? Então, assim, não é só quando o projeto foi iniciado. No meio do projeto, no fim do projeto, é sempre bom colocar esse sempre, porque independente do momento que a pessoa clicar no botão direito, vai entrar no nosso si. E aí, vai acontecer as coisas direitinho que tem que acontecer. Então, a gente vai colocar aqui um cessor, né? Quando a tecla para a direita for pressionada, e a gente já coloca o de baixo, quando a tecla para a esquerda for pressionado. E aí, o que acontece? Quando, nesse cenário aí, quando a seta para a direita for clicada, ele vai para o próximo. Quando for a seta para a esquerda, ele vai voltar. E aí, o que a gente vai considerar? Deixa eu vir aqui para a parte. Esse aqui vai ser o primeiro cenário, esse é o segundo e esse aqui é o terceiro. Ok. Vamos colocar aqui só uma coisa antes.
que é para poder dar certinho o nosso código, que é quando iniciar, ele vai definir o nosso cenário farm, né? Ele vai começar com farm para dar tudo certo. Então, ok. Clicou para a direita, ele vai mudar para o deserto e para a esquerda ele vai voltar para o Woods and Bench. Ok. Então, agora a gente pode tirar aqui esse ator. Centralizar aqui o nosso código. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês enxergarem melhor. E aí, o que acontece aqui? Nós temos o código para quando mover para a direita e mover para a esquerda. Mas isso só vai acontecer quando for o farm que tiver como cenário principal. Então, se você tiver um slide, estiver mostrando, por exemplo, a tela principal, por exemplo, aquele primeiro slide que você coloca o título do tema, coloca seu nome, coloca instituição, né, professor, esse tipo de coisa, essas informações iniciais. Se você clicar para a direita e ir para o próximo, vai mudar de cenário. Se você clicar para a esquerda, né, para voltar. E aí, é importante a gente lembrar que, como se trata do primeiro, quando você clica para voltar, ele vai para o último, né? Porque não tem nada antes dele. Então, quando você clica para voltar, em vez dele falar, tipo assim, não tem mais nada, você volta para o último. Essa é uma questão interessante de colocar como se fosse um globo, né? Ser uma coisa redonda. O início se conecta com o final. E aí, ok. Vamos colocar aqui quando a bandeira for clicada. Agora a gente vai fazer, na verdade, peraí. Não é esse evento que a gente vai usar. Esse aqui, ó. Quando mudar para deserto. E aí, o que acontece? O que a gente vai fazer agora? A gente criou só o da fazenda, né? A gente tem que criar o do deserto e o do Woods and Beach. Então, vamos lá. A gente coloca o controle de sempre, 2 cis, né? Como a gente tem 3 cenários, a gente coloca 2 cis. Ok. Aí a gente coloca aqui, mude para o cenário. Pega um sensor. E aí o nosso sensor é o seguinte. Quando a seta para a direita for clicada e quando a tecla para a esquerda for clicada. Quando for para a direita, ele vai para o Woods and Beach, né? Que é o próximo. Quando for para a esquerda, ele vai ir para o Farm, que é o anterior a ele. Né, que é o primeiro, esse aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui o deserto. Quando tiver no deserto, o próximo vai ser o Woods and Beach e o anterior vai ser o da fazenda. Então, feito isso, agora a gente pode fazer o do terceiro, que é a mesma coisa, a gente só vai mudar aqui, ó, para Woods and Bench. Ok. Coloca 2 cis. Pega os sensores. Aí a gente vai colocar aqui seta para direita, seta para esquerda. No último, quando ele clicar na seta para direita, vai voltar para o início, né? Então, vai ir para o farm. E quando ele voltar, é que vai... Peraí, vou colocar aqui. Isso, então, quando ele voltar, que vai para o deserto. Perfeito. Então, temos aqui os cenários funcionando direitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um sprite para a gente poder mexer com o controle através do cursor do mouse. Por quê? Às vezes, você vai precisar que o usuário, que o jogador, interaja com o jogo. Às vezes, a movimentação do nosso
do nosso sprite, né, do nosso personagem, vai ser através do jogador, mas não com setas, porque a gente pode movimentar ele com setas, mas a gente também pode movimentar ele com o ponteiro do mouse. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui essa galinha, porque combina com o cenário da fazenda. Isso, faz todo sentido. E aí, eu vou vir aqui nessa parte de eventos, vou colocar aqui esse evento, vou colocar o controle sempre. O sempre, ele é importante para todos aqueles momentos que você precisa que alguma ação repita constantemente. Então, o sempre é ideal para isso. E aí a gente vai colocar aqui, vá para x igual a 0 e y igual a 0. Para a gente poder se movimentar através com o cursor, a gente poderia colocar, ó, esse aqui, né? Que ele vai deslizar por 1 segundo até o ponteiro do mouse. E aí, ó, se eu coloco aqui, se eu clico no local, ele vai deslizando até determinado local. Só que o que acontece? Às vezes você não quer que ele deslize. Às vezes você quer que ele vá direto. Porque assim, ó, ele demora um pouquinho ainda para chegar, sabe? Você clica e ele demora. E aí, o que acontece? Você pode fazer uma coisa que é muito interessante. Você pode vir aqui para a parte do sensor. E aí tem aqui uma posição X do mouse e uma posição Y do mouse. Quando você pega a posição X do mouse e a posição Y, é muito bom, porque quando você colocar os dois, o sprite vai para qualquer lugar que você quiser. E quando você colocar só um, se por exemplo, você não quiser que o seu jogador, que o seu usuário, altere a altura que o personagem está. Se você quer que ele fique sempre centralizado, mas ele pode ir para a direita ou para a esquerda, você só vai alterar a posição X do mouse e vai deixar com que o Y seja 0. E aí, ó, se eu clicar aqui pra cima, a nossa galinha não vai, ela só vai se mover pra esquerda ou pra direita. Então, se eu fizer ao contrário, também serve. Se eu colocar aqui, ó, e reiniciar, aí aqui, ó, cliquei para direita, para esquerda, ela não vai. Ela só vai para cima e para baixo. Isso aí é interessante. E aí, se eu coloco os dois, a galinha vai direto pro local que eu quero. Ela não fica deslizando até chegar no local. Então, é para isso que serve esse posição X do mouse. Vocês podem brincar toda vez que tiver ponteiro do mouse, posição X do mouse, cursor, essas coisas correspondem à localização do ponteiro, né? A localização dessa setinha que a gente tem no computador. E aí ela pode ser muito útil para poder configurar interações com o mouse. Ok. Então agora a gente vai mexer um pouquinho na aula 9, porque isso aqui, né, são coisas da aula 8. E na aula 9, o que a gente aprende? Na aula 9 a gente aprendeu a criar clones para poder fazer o jogo Arcade Breakout. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar clones nesse cenário. A gente vai colocar aqui um ovinho, né, para poder assim fazer sentido com o nosso cenário. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui onde está o ovo. Aqui, egg. E aí, o que a gente vai fazer? Criar vários clones desse ovo. A gente tem aqui várias fantasias dele, né? O ovo quebrado, o ovo com perninhas, quebrando, e o ovo com uma frigideira. Bem irônico. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro, colocar o nosso evento aqui, né, da bandeira. Vai definir onde que esse ovo vai ficar, né? E aí, como é que a gente cria clones? O
clone, para a gente poder criar vários, a gente vai ter que acrescentar esse comando de repita, né? Porque como a gente quer criar vários, para a gente não ficar colocando toda vez o mesmo comando, a gente usa o repita. E aí, a gente vai usar 2 repitas, um dentro do outro. O primeiro deles vai ser para definir a quantidade de linhas. Não, aliás, minto. É a quantidade, porque assim, na linha você vai ter vários alvinhos, e aí você vai definir quantas linhas vai ter com esse primeiro repita. E o segundo repita, vou colocar aqui 5, e aqui eu vou colocar 3. Pra vocês poderem entender o que eu tô falando. E aí, ó, aqui na parte de controle, você vai criar um clone e vai mover 10 passos. Vou colocar um pouquinho mais. Isso aí, ó. Ó como é que fica. Quando você coloca aqui para poder rodar, fica tudo junto com esse código que a gente fez. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode alterar para poder ficar distribuído, né, de forma que vire uma pequena matriz. E aí eu vou colocar aqui um pouco mais de espaço, que eu achei que 10 espaço ia ser bom, mas eu acho que foi muito pouco. Vou colocar 35. Isso. E aí, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa delas, a gente vai ir para a próxima fantasia, né? Para diferenciar cada ovinho. A gente vai adicionar menos... Eu quero que o restante dos ovos vão para baixo, né? Então eu vou colocar menos 20 aqui. Calma. Menos 20. E vou definir o y, o x, aliás, para 0. Por quê? Porque a partir do momento que eu movo 35 passos, os ovos do final, porque pensa, você criou, colocou aqui esse ovo. Aliás, deixa eu pegar aqui o ovo. Deixa eu parar o código da galinha para ela não ficar me seguindo. Você tem aqui o ovo. Aí, a primeira coisa que vai acontecer é esse repita 3 vezes. Ele vai criar um clone desse ator e vai mover 35 passos. E aí, o que acontece? Depois que ele fizer isso 3 vezes, vai ficar aqui 3 ovinhos com 35 passos de distância. E aí, ele vai fazer o próximo passo, né? Que é vir de novo para poder criar esse clone. Só que a gente vai... Como a gente quer organizar isso numa pequena matriz, a gente vai para a próxima fantasia. Então, chegou aqui no último, ele vai mudar de fantasia, ele vai para a próxima. Vai ficar mais embaixo, né? Porque a gente adicionou menos 20 para o y. E aí, para ele não começar daqui, a gente... Perdão. A gente muda o x para 0. Porque aí ele vai ficar, em vez de começar lá no canto, ele vai começar na mesma linha que o primeiro clone. Então, vamos rodar isso. Olha só como é que ficou. Nós temos aqui esse primeiro que corresponde ao ovo que não foi clonado, né? Então, é o nosso ovo principal. Nós temos aqui outros ovinhos. Vocês veem que tem muito ovinho aqui, né? Vamos deixar... Deixa eu ver o espaçamento. Vamos deixar 50 aqui para ficar mais espaçado. E menos 60 aqui. Isso, agora ficou bem mais espaçado. Vamos deixar mais em cima, pra vocês poderem enxergar o restante. Então, eu vou colocar aqui o x. Não, o x pode ser igual a 0 mesmo. É o y que vai ser mais. Isso. Vou colocar 100. Ok, agora foi. Então, vocês estão vendo aqui que formou 1, 2, 3, 4, 5 linhas.
cada uma com 3 colunas. Então, o que significa esse primeiro repita que a gente coloca? A quantidade de linhas que vai ter. E o segundo repita, a quantidade de colunas que a gente vai ter. Ou então, a quantidade de ovinhos por linha. Pode ser também. Então, ok. Só que você pode ver que tá ficando esse ovo a mais aqui, ó. Que era pra ficar só 15 ovinhos, né, de clone. Só que tá ficando esse a mais aqui. Por que ele tá ficando a mais? Porque ele é o ovo que a gente usa pra clonar. Ele é o ovo origem dos clones, né? Porque o restante desses aqui que tá alinhadinho são clones. E ele é o ovo que foi usado para ser clonado. Então, vamos fazer duas coisas. A primeira delas é colocar que a fantasia inicial vai ser a A. E a segunda é que a gente vai esconder o... Cadê? Aqui. A gente vai esconder esse sprite que a gente usou para clonar. E aí, a gente vai ver na parte de controle, e vocês vão ver que aqui tem, ó, quando eu começar como um clone. E aí, no quando eu começar como um clone, ele vai aparecer. Espera. Isso aqui. Então, a gente escondeu o nosso ovo que foi usado para clonar, né? E quando tiver só os clones, a gente deixa eles aparecerem. Então, vamos testar isso. Aí, ó, muito bom. Agora vocês verem que começou com o ovo, esse ovo aqui tradicional, né? Foi para os próximos ovos e não apareceu um a mais, porque a gente escondeu o nosso ovinho que foi usado como original para clonar os outros, né? Então, galera, é isso da monitoria de hoje. Eu vejo vocês na próxima semana. Assim, qualquer coisa vocês podem perguntar no WhatsApp, no YouTube. A gente tá disponível para poder responder vocês, tirarem as dúvidas. Essa foi uma monitoria, assim, que abordou muitos conhecimentos, né, da aula 8, da aula 9. Mas eu espero que tenha dado para entender tudo direitinho. Da próxima vez, eu vou propor um projeto para vocês no WhatsApp, para a gente poder ir analisando essa questão de criação de clones. A aula dessa semana é a aula 10, né? Então, é a última aula do nosso curso. Então, assim, se programem, planejem o tempo de vocês para vocês conseguirem assistir direitinho essa aula, porque ela é muito legal. É a parte final do nosso jogo Arcade Breakout. Então, galera, é isso por hoje. Até mais!